Todo problema que acontece em nossa existência decorre da lei de causa e efeito. No caso das doenças degenerativas, como Parkinson, Alzheimer e outras, estamos diante de efeito de ações negativas do passado. São, portanto, provações, e algumas delas expiações. Por exemplo, derrame cerebral, problemas de tetraplegia, paralisia, cegueira, surdez, angústia profunda, impedimentos de atividades por doenças cruéis, são expiações que a divina lei nos impõe para evitar cometermos erros que nos destruíram a alegria de viver em época próxima de nossa vida. Por exemplo, houve a história de uma jovem nos Estados Unidos que abalou o mundo. Era uma mocinha de 12 anos, de New Jersey, que começou a usar drogas e, numa dose mal dirigida, ela teve morte cerebral e foi levada para o hospital. Ali esteve uma temporada sem a menor possibilidade de recuperar a saúde. A família trouxe-a para casa, montou uma pequena UTI, passou a receber assistência médica em casa, mas ela, de alma perdida, naquele sono doloroso, não se recuperava. E a família entrou com um processo na justiça para fazer a eutanásia, isto é, desligar os aparelhos, porque faltando a oxigenação, ela viria a morrer. E a corte negou, o que levou a família quase ao desespero, porque a família vendeu o automóvel, vendeu os bens de reserva, vendeu a propriedade, gastando com aquela pessoa viva, morta, ali expungindo. A questão ficou ainda pior, e então a família recorreu à Suprema Corte dos Estados Unidos. Então a Suprema Corte permitiu que se fizesse a eutanásia. Ela estava com 15 anos, fazia 3 anos na morte cerebral. E os aparelhos foram desligados. Para surpresa geral, ela não morreu. Não havia como sobreviver, que seria a morte do tronco encefálico. Não recebia oxigenação, e ela continuou a viver e veio a morrer 2 anos depois do desligamento dos aparelhos. Isso abalou a opinião pública na época. Conversando certo dia com Chico Xavier, eu disse, mas como explicar 12 anos que tinha ela? E o Chico me falou que ele perguntou ao seu guia, Emmanuel, e estes disseram que aquela menina de 12 anos trazia uma história muito grave. Em encarnação anterior, por volta dos anos 10 a 15, em Paris, ela era viciada em absinto, uma droga que produzia danos terríveis, e morreu numa daquelas crises por uma overdose. Entrou na vida espiritual como suicida, porque o suicídio não é somente querermos darmos um tiro na cabeça ou nos jogarmos de um edifício, sermos atropelados. Há também o suicídio indireto. O fumante inveterado, ele é um suicida, porque ele vai ter problemática do aparelho respiratório fatalmente. Um ébrio, quanto mais, ele vai ter problemas hepáticos e de outros órgãos. O comilão, aquele que vive para comer, vai ter problemas digestivos, talvez no pâncreas,
esses cânceres terríveis. Enfim, era um suicídio indireto, porque de tanto tomar o absinto, perdeu o equilíbrio e matou-se. Então ela reencarnou com o hábito antigo da droga já impresso nela. Vamos fazer um parênteses. Existem os alcoólicos e os alcoólatras. Há pessoas que têm indução orgânica para beber, e é uma enfermidade. E tem aqueles que ficam alcoólatras pelo hábito de beber, irregularmente beber substância alcoólica. E então ela começou a usar escondido na escola o ácido lisérgico, que foi uma das primeiras drogas que alterava a consciência, aparecida no século XX e que causaram a tragédia hoje. Deu uma chamada K9, uma substância química que a pessoa vira um zumbi depois da terceira dose. Degenera o cérebro de tal forma que vira um zumbi. Ora, todo mundo sabe disso, mas usa. É um suicídio. Então ela veio com a tendência que deveria refrear e começou a usar as drogas até que cometeu o mesmo disparate, uma overdose, e veio a morte cerebral. Essa morte cerebral foi uma expiação. É como se ela ficasse encarcerada numa cela sem grades, até cumprir o período que o suicídio anterior havia roubado. Digamos que ela morresse aos 25 anos, quando deveria morrer aos 40. Ela furtou a vida há 15 anos. Veio nessa, experimentou o tormento por 15 anos, quando então faleceu. Não mais por uma questão de estar ou não recebendo a oxigenação pulmonar, mas por falência dos órgãos. Então, essas enfermidades degenerativas, algumas síndromes que hoje maculam a nossa juventude, a automutilação e outras tantas, são provações que nós estamos a elas submetidos. Mas a loucura já é uma expiação. Um processo de um câncer, desses dolorosos, que roubam as energias e a debilidade orgânica mata o corpo. É uma expiação. Está na cadeia, não pode mais se destruir, então está preso. E aqueles que a pessoa se movimenta, tem recursos e sofre, são uma provação. A provação pode ser modificada. A expiação é uma fatalidade. Dessa forma, é prova ou expiação a questão das enfermidades degenerativas como o Alzheimer. Façamos uma oração íntima, agradecendo os bens da vida e dizendo a Jesus que nós chegamos aqui com uma porção de questões mentais e vamos sair um pouco melhores ante as vibrações afetuosas dos nossos guias, nossos familiares e da Mãe Santíssima que vela por nós. Nós te pedimos, Jesus, por nós próprios, por aqueles a quem amamos, por todos quanto nos amam. Nós te pedimos pelos nossos adversários que nos desejam mal, que sejam felizes e nos deixem em paz. Pela nossa casa,
nossa casa querida, aonde procuramos viver as tuas lições. Também te pedimos, em favor dos espíritos maus, que se comprazem nas perseguições ao bem. Lembramos dos que se suicidaram e estão desesperados. Nós te suplicamos pela paz em nossos corações. Pela paz em nossa família, pela paz no Brasil e na terra. Abençoa nossa água, torna medicamento salutar para nossas necessidades. Benditos os dias do Senhor. Agradecemos-te tudo esta noite, suplicando-te que nos acompanhes de volta à família. Em teu nome, recordando a paternidade divina e a Mãe Santíssima, pelos Espíritos bons que nos vêm socorrer, encerramos a nossa reunião com votos de muita paz.